Como você sabe se você manja um assunto ou não? Como você sabe o quanto você conhece daquele assunto? Como você classifica o nível do seu aprendizado? Vamos imaginar que você tem a formação em, em um tópico, você decide estudar outro tópico. Quando você sabe se você está conhecendo muito ou não? Quando você faz uma formação clássica, você presta a prova, você faz de repente uma pós-graduação, depois um mestrado, e você já se considera um mestre naquilo. Agora, e se você de repente não tem esse sistema para dizer se você manja muito ou não? Existem algumas formas de você classificar o seu aprendizado. Existe um conceito que chama-se taxonomia de Bloom, que é um conceito onde existe uma pirâmide para você saber o quanto você aprofunda em um assunto ou não. E eu vou explicar para vocês que são 6 degraus para você entender o quanto você aprofundou em determinado tema. E a gente vai falar também um veneno para o seu aprendizado, que é muito comum hoje e principalmente com as redes sociais para vocês entenderem. Então, a taxonomia de Bloom é uma pirâmide para você entender o quanto você vai aprofundar, o quanto você vai caminhar aí nas profundezas de determinado tópico. Então, você decidiu conhecer sobre a Segunda Guerra Mundial. Quanto você sabe da Segunda Guerra Mundial? Então, o primeiro patamar para você conhecer alguma coisa é você estudar sobre algo, saber os conceitos básicos, saber os dados, saber a estrutura básica daquilo e relembrar, e ter o seu aprendizado na memória, você lembrar o que tem na sua memória sobre aquele tópico. Esse é o degrau número 1. Essa é a base da pirâmide. Então, seria o primeiro ponto de partida de qualquer conhecimento. Então, você quer manjar sobre alguma coisa, você vai pegar esse primeiro degrau, conhecer, ler, estudar, relembrar, saber os conceitos básicos. Depois o próximo passo, você vai andar mais um degrau. Você vai ter um entendimento sobre aquilo e conseguir classificar esse conhecimento, explicar em ideias simples. Albert Einstein falava, se você não consegue explicar algo de uma forma simples, é porque você não entendeu na sua totalidade. Se você não consegue fazer algo complexo parecer simples, é porque você não teve um entendimento completo sobre aquilo. Então, o próximo passo desse conhecimento, para você realmente provar que você sabe para você mesmo, é você conseguir explicar aquilo de uma forma simples. Aí você andou mais um degrau no seu nível de aprendizado. Então você consegue explicar aqueles conhecimentos que você lembra na tua memória de uma forma muito simples e muito básica. E aí você pode andar mais um degrau se você quiser. É aplicar esses conhecimentos na sua vida real. É você trazer esses conhecimentos, por exemplo, para o seu senso, é trazer esses conhecimentos, por exemplo, para o seu dia a dia, trazer esses conhecimentos para a sua moral, para a forma com que você vive. E isso é mais um degrau, porque você realmente está incorporando aquilo na sua rotina, incorporando aquilo na sua vida, incorporando aquilo no seu julgamento, incorporando aquilo na sua mente. Então, você está no terceiro degrau do nível de aprendizado. O próximo degrau é você analisar essas ideias, você diferenciar, você selecionar diferentes ideias, você selecionar diferentes influências sobre aquele assunto e você conseguir analisar, você conseguir discernir, você conseguir experimentar, você conseguir examinar. Isso faz com que você tenha aí mais um conhecimento. Então, vou resumir, por enquanto você absorveu o conhecimento básico, relembrou no primeiro degrau, você sabe todos os alicerces daquele conceito. Próximo degrau, você agora sabe explicar aquilo de uma forma simples. O terceiro degrau, você sabe agora aplicar isso na sua vida. E o quarto degrau, agora você sabe analisar isso. Você sabe ver como várias informações podem se relacionar. Você une pontos, muitas vezes que não estão claramente unidos. Você pega uma fonte, pega outra fonte, você começa, entendi, esse cara fala isso, aquele cara, ele não explica isso direito, mas esse explica, então vamos unir esse conhecimento, analisar esse conhecimento. E aí você quer andar para o quinto degrau, quinto nível de aprendizado. Nesse quinto nível, você realmente pode decidir o que você vai acatar e o que você vai descartar. É como se fosse o filtro. O quinto degrau é como se fosse o filtro do seu conhecimento. Você começa a ler algumas coisas você descarta, você fala assim, não, isso eu não quero. Você desenvolve o senso crítico, fala, isso aqui não tem nenhum nexo, porque eu já estudei tanto, né, já tenho uma visão tão macro do negócio que eu sei que isso não tem nexo aqui, né, esses conceitos não estão batendo. Então não tem nexo dentro dessa teoria toda. Você começa a ser capaz de dar valor, analisar as ideias em termos de o quanto essas ideias são valiosas para serem acatadas ou serem descartadas. Você desenvolve o senso crítico e esse estágio é muito importante, porque nesse estágio você consegue realmente identificar
o que pode ser, por exemplo, uma fake news e o que pode ter algum nexo, o que pode ter algum fator, mesmo que você não conheça aquilo, você sabe que aquilo tem uma coerência. Nesse ponto, é um ponto muito importante para que você consiga navegar em diferentes fontes sem ser iludido, sem cair em tentações de narrativas. E o sexto passo, quando você realmente atinge o topo daquele conhecimento, é quando você consegue criar o seu próprio conteúdo de uma forma original. Você viu tanto, você analisou tanto, descartou e acatou coisas, colocou na tua vida, você testou e etc. Então você consegue formular uma nova teoria. Não que ela precisa ser completamente revolucionária, ou precisa ser algo muito diferente, mas a sua nova teoria é um conjunto tão específico de coisas que você colocou dentro dessa caixinha de conhecimentos que ela passa a ser uma coisa extremamente pessoal, nova e que contribui com aquelas pessoas que ainda estão nos outros degraus da sua pirâmide. Então, quando você cria algo original, quando você cria um desenho de alguma coisa de uma forma completamente diferente ou peculiar, não precisa ser, mais uma vez, revolucionária, pode ser diferente na sua sutileza, pode ser diferente só na sua compilação. Nunca ninguém tinha compilado esses dados dessa forma e você fez. Então, você atinge o último degrau aí do seu conhecimento, você atinge o mais imerso nível no seu aprendizado. E tem uma coisa que pode acabar com toda essa pirâmide, que chama-se ideologia. A ideologia significa uma ideia de um grupo de pessoas, ou uma ideia de uma seita, ou uma ideia, por exemplo, de como se fosse algo imposto por um determinado clã. Esse clã pode ser uma ideia política, esse clã pode ser uma ideia científica, esse clã pode ser uma ideia sobre uma dieta, esse clã pode ser uma ideia sobre um país. Né? Você tem inúmeras ideias que podem ser colocadas num grupo específico. Quando essas ideias passam a denominar determinado tipo de tendência pessoal, ou seja, quando não existem mais ideias, mas existem pessoas que têm essas ideias, por exemplo, como pode ser uma religião, pode ser uma política, pode ser uma alimentação. Quando ideias são colocadas em grupos de pessoas, nós criamos aí uma ideologia. Então, quando a ideia passa a pertencer a determinado grupo, existe uma ideologia. A ideologia, ela ataca muito mais pessoas do que ideias. Então, por exemplo, se você tem uma ideologia, você pensa algo sobre uma ideia política e de repente você percebe que isso passou a representar o seu grupo. Se alguma outra pessoa tem uma ideia distinta, você vai odiar aquela pessoa, você não vai mais odiar aquela ideia, você não vai analisar mais aquela ideia, você vai considerar que aquela pessoa não pertence mais ao seu grupo. E as ideologias, elas passam a ser enraizadas em um determinado grupo ou determinados indivíduos. E a gente não discute mais ideias, e discute sim grupos e discute sim como se fosse clãs, né? Como se fosse uma divisão da sociedade. E a ideologia ela faz uma coisa muito peculiar, né? Toda vez que você rotula pessoas com ideias, você não consegue mais discutir aquelas ideias, mas você faz uma discussão de indivíduos, uma discussão de grupos. E isso passa a não permitir com que você avance nessa pirâmide, porque a pirâmide faz justamente que você tenha que ter ideias diferentes para formar as suas próprias ideias, para poder desenvolver senso crítico. Quando você acata uma ideologia, você não consegue mais fazer com que várias ideias entrem no seu raciocínio e você perde a chance de aprofundar no seu nível de aprendizado, na sua pirâmide, nos seus degraus dos seus aprendizados. Então isso passa a ser muito crítico, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque geralmente quando você passa uma ideia para uma ideologia, você começa a atacar um oponente dessa ideia de uma forma individual, você começa a desumanizar, você começa a rotular aquela pessoa, você começa a descredibilizar aquela pessoa, acaba com a reputação dela para que aquela ideia não vingue, mas em vez de atacar a ideia, você ataca a pessoa. Então você fala, aquele fulano é genocida, o outro ciclano é isso aqui, o outro fulano é um fulano que, aquele cara não gosta de gente porque ele pensa assim, o cara não é plant-based, então ele realmente não gosta dos animais. Então você rotula a pessoa, né? Você não discute mais as ideias, você rotula a pessoa e fala assim, bom, se ele pensa assim, ele é assado, você já, né, tem
viés cognitivo sobre aquela pessoa, né? O viés da representatividade. Se ele tem essa ideia, significa que ele traz um monte de conceitos com ele. Então você não discute mais a ideia, você discute quem é aquele indivíduo e você tenta acabar com aquela reputação para você rebaixar aquela pessoa e aquela ideia não vingar mais, né? Você faz com que aquela pessoa seja... tire a autoridade daquela pessoa, que ela seja rebaixada e ninguém ouve mais aquela ideia. Então você deixa de discutir ideia, você acaba com a pessoa que está com aquela ideia e aquela ideia também vai para água abaixo junto com o indivíduo. E de repente, muitas vezes essa ideia poderia ser uma ideia que complementasse a sua pirâmide, que ela enriquecesse o seu nível de aprendizado. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente quando a gente começa a colocar essas ideologias nos algoritmos das redes sociais. Muitas vezes você está dentro de um algoritmo, dentro de uma ideologia. Ao invés de você aprofundar na sua pirâmide de conhecimento, você vai sempre correndo contra o rabo, tendo ciclos das mesmas ideias, das mesmas ideologias e começa a defender um grupo, a defender indivíduos e não defender ideias. Quando você faz isso, você bloqueia a tua pirâmide de passar aí do segundo degrau para frente e você sempre vai ficar no seu conhecimento nos 2 primeiros degraus. Você não vai aprofundar no nível de aprendizado. Então é uma coisa importante para a gente colocar em prática na nossa vida e lembrar que muitas vezes a gente acaba, né, por tentação, fazendo esse nós versus eles, e isso faz com que a gente não avance no conhecimento. A gente já vem falando isso há algum tempo aqui, então é muito interessante com que você construa o seu conhecimento sobre determinado tópico de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Colocando várias ideias e depois filtrando até você conseguir chegar no 6º degrau da sua pirâmide. Lembre-se do ditado, né? Para um homem com um martelo, o mundo parece um prego. Então, se você tem poucas ideias sobre algo, você vai transformar o seu mundo sempre naquela visão. Sempre você vai ver pregos se você tem um martelo só na mão e não tem muitas ferramentas na mão. Você vai ver prego em todos os lugares. Você não vai conseguir enxergar outras coisas além de prego, porque você só tem uma ferramenta e você quer realmente usar esta ferramenta. Então, se você tem poucas ideias, se você tem pouca construção do seu conhecimento, você vai sempre transformar a sua realidade para se adaptar no pouco conhecimento que você tem. Então, vamos abrir a cabeça e vamos permitir com que as ideias formem os nossos conhecimentos. E depois do 5º degrau, onde você desenvolver o senso crítico sobre determinado tópico, aí sim você pode construir as suas próprias ideias e você pode espalhar essas ideias de uma maneira criativa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de comentar aqui nesse vídeo o que você acha importante para a gente debater nesse canal. Mais para frente eu volto com mais conteúdo e, obviamente, não deixe de dar a sua sugestão para o novo vídeo. Até a próxima!